Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro nesta segunda-feira, 19ª semana do tempo comum. Te convido a começar o seu dia respirando vida, sentindo na tua respiração a presença plena de Deus. Por isso, inspire pelo seu nariz e solte o ar lentamente pela sua boca, sentindo esse movimento algumas vezes, permitindo que Deus adentre o seu coração, permitindo que você acesse esta presença amorosa de Deus. Por isso, respire e deixe assim ser acolhido, ser abraçada por esta presença que transforma. Agradeça a Deus pelos seus pulmões, pelos seus órgãos, seu coração, seus rins, seu fígado, todos os seus órgãos, que são tão preciosos para a manutenção da sua saúde integral. Louve, bendiz a este Deus que nos permite a graça de estar com saúde. Comece o seu dia mais uma vez, meditando o que nos diz a palavra de Deus, hoje Mateus, capítulo 17, 22 ao 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram tristes quando chegaram em Cafarnaum. Os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Jesus, de Pedro, e perguntaram: O vosso mestre não paga imposto no templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança um anzol e abra a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, mais uma vez Jesus nos surpreende com suas iniciativas, com seu jeito de lidar com estes seus adversários. Infelizmente, na vida, são muitos aqueles que buscam nos perseguir. Mas Deus nos ilumina, nos assegura, nos apresenta sempre caminhos de luz para vibrarmos na sua presença. Neste sentido, o texto do Evangelho, nós podemos lê-lo nestes dois momentos. O primeiro é quando Jesus, ali junto com os seus discípulos, diz o que vai acontecer no final desse caminho que está fazendo em direção a Jerusalém. Ele diz: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Jesus tem consciência do caminho que o espera, do que vai encontrar no final deste caminho. A morte ele irá experimentar, mas esta não será a resposta final.
não será o último acontecimento da sua vida. O acontecimento que vai coroar a vida de Jesus é o acontecimento da ressurreição. No entanto, não é isto que entende os seus discípulos. A tristeza que eles manifestam revela que nada entenderam. Revela que eles entenderam que a morte será a resposta final deste caminho. E Jesus, ele mesmo vai dizer, não é a morte, é a ressurreição. Nós também ficamos com essa mesma impressão dos discípulos de Jesus. O nosso desespero de muita gente diante da morte é porque achamos que a morte é a última resposta. É porque achamos que depois da morte não tem mais nada. Apesar de dizer que acreditamos na ressurreição, mas a nossa atitude diante da morte revela que não acreditamos muito assim na ressurreição. É preciso, amados e amadas, que nós nos aprofundemos melhor, estudemos mais um pouquinho sobre este acontecimento, não da morte, mas da ressurreição. E a Bíblia está recheada de citações, de passagens que nos mostram o valor e a beleza desta ressurreição. Portanto, no nosso caminho, a morte vai passar, mas ela não será a última resposta desse caminho. A última será a ressurreição, garante o próprio Jesus. A última parte desse texto é um texto que vem de paraquedas, e aqui, portanto, vem esta interrogação dos cobradores de impostos, que perguntam para Pedro: o vosso mestre não paga imposto do templo? E eis que Pedro responde: sim, paga. E aí então, Jesus, ao ter percebido isto, devolve outra pergunta a Simão. O que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? E claro que Pedro responde: dos estranhos. Era estes que era cobrado os impostos. E Jesus, então, ele responde: logo os filhos são livres. Jesus, que é filho, não deveria pagar imposto, mas ele paga o imposto. Mas para que isso fique claro para aqueles que estavam indagando, Jesus então diz: vai lá, lança a rede, e na boca do primeiro peixe que pescares, ali estará a moeda que deve ser usada para pagar o imposto. Desta forma, Jesus está nos chamando a atenção deste que nós precisamos estar envolvido, nos colocar como os filhos, como aqueles que são obrigados a pagar imposto. Precisamos participar do sofrimento das pessoas e não falar de uma teoria, esquecendo que o que vale é a prática. Jesus, a busca está em consonância, em solidariedade aos estrangeiros, e por isso ele devolve o imposto de maneira muito clara para que todos percebam. Nós precisamos também, nós que estamos na igreja, sermos autênticos. Por exemplo, em relação ao dízimo, nada vale eu, como padre, pedir que as pessoas devolvam seu dízimo se eu não sou. Eu vou ter autoridade para falar do dízimo quando eu sou dizimista. Para mim, o dízimo é primordial. O do dízimo eu tiro no primeiro momento que recebo meu pequeno recurso, já tiro ali para o dízimo. Acredito que o dízimo é aquilo que consagra todo o restante que fica. Se eu tiro só o resto, o que vai consagrar? Nada. O que vai consagrar o meu dízimo é quando a primeira coisa que eu recebo, a primeira coisa que eu faço, retiro o dízimo e guardo, para que assim tudo o que ficou seja consagrado por Deus. Esta é a fé que reza a Santa Igreja. E o próprio Deus assim nos diz nas Sagradas Escrituras.
bebamos desta fonte e vivamos com intenso zelo a imitação do nosso amado Jesus Cristo. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.